Fala pessoal, chegando aqui para mais um vídeo no Seleção com Samuel e dessa vez vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Paraguai e Equador pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Um pouquinho atrasado porque não pude gravar antes, mas não poderia deixar aqui uma análise sobre a convocação como um todo, o que foi bom, o que foi ruim, as novidades, se fazem sentido, de acordo com aquilo que os jogadores têm apresentado. Então vamos fazer uma análise geral aí. Começando, então, sem muitas delongas, pelos goleiros. O Dorival chamou aí um trio que a gente já está muito acostumado, que é o Alisson, o Bento e o Ederson. Aqui, cara, eu acho que não tem muito espaço para novidades. Eu acho que, assim, pela essa mudança de ares do Bento e também pelo Ederson tá voltando de lesão agora, talvez se ele quisesse fazer algum experimento, observar mais de perto algum jogador, talvez o John do Botafogo, que tem feito um excelente campeonato, um goleiro ainda relativamente novo, né, 28 anos, o Luiz Júnior, que também é um cara que tá surgindo lá em Portugal no Famalicão, já falei sobre ele aqui em outros vídeos, poderia ser alguma coisa nesse sentido, mas não acho que, assim, a gente tem que se acostumar com esses três goleiros nesse ciclo, acho que muito difícil de fugir disso, porque realmente são os três melhores goleiros que a gente tem nesse momento. Então, ok, excelentes nomes, não tem nada a contestar por aqui. Chegando na lateral direita, nas laterais, na verdade, o Dorival não teve nenhuma novidade. Ele convocou os mesmos jogadores que foram para a Copa América e aqui eu já começo a discordar um pouquinho, principalmente na lateral direita, que ele chamou o Danilo e o Ian Couto. O Ian Couto, ok, teve uma mudança de time também, foi para o Borussia Dortmund. Se quisesse testar algum outro jogador, eu entenderia, mas o meu ponto é o Danilo. Eu gosto muito do Danilo, quem acompanha um pouco mais tempo sabe que eu elogiei as convocações do Danilo, gosto dele como um líder dessa seleção, mas para esse momento, que ele vem de um desgaste, umas entrevistas um pouco mais polêmicas, um certo atrito ali com os torcedores, eu acho que poderia ser não você cortar o Danilo para sempre da seleção brasileira, não é esse o caso, mas eu acho que poderia ter sido poupado, sabe? Deixar ele um pouquinho de lado, até para dar um ar novo nessa seleção brasileira. Poderia chamar, e aí eu chamaria o Wanderson do Mônaco. Ele começou bem a temporada, já deu assistência, tem feito bons desarmes, acho que é um cara mais novo, um jogador com uma característica um pouco mais próxima com o Ian Couto, talvez um pouco menos ofensivo, não é tão defensivo como o Danilo, que atua na base da jogada, mas eu preferiria o Wanderson para dar uma descansada no Danilo, digamos assim. Na lateral esquerda eu vejo muitos criticando, mas é o que a gente tem. A Arana e o Wendel são os dois melhores laterais esquerdos do Brasil no momento. Aí eu vejo gente falando, chama o Caio Henrique. O Caio Henrique, ele vem de uma temporada que ele sofreu uma grave lesão, jogou pouquíssimo e começou essa atual como reserva, então não daria para convocar ele. O Ayrton Lucas, eu ainda coloco ele um pouco abaixo desses dois. Então, assim, faltam alternativas para o Dorival poder, digamos assim, inovar nesse setor. Então, para mim, é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. Na zaga, aí aqui a minha principal crítica ao Dorival. Ele convocou os 4 zagueiros que foram para a Copa América e deixou o Bremer de fora. Então foram chamados Marquinhos, Beraldo, Gabriel Magalhães e Éder Militão. Ok, são ótimos nomes, mas não dá mais para deixar o Bremer de fora. E ele já havia deixado claro que o Bremer é a 5ª opção dele, porque o Bremer só foi para a Copa América porque abriram mais 3 vagas para a seleção, senão ele não teria sido convocado. O Bremer tá muito acima do Beraldo, mas muito mesmo. Mas aí eu talvez convocar o Beraldo faça sentido no ponto assim, mas é mais ou menos na pegada do Estevão, que eu vou falar daqui a pouco. É um cara muito promissor, que deve atingir o alto nível logo, tá no PSG, tem um entrosamento com o Marquinhos. Então, assim, por esse lado eu entendo, mas você pensando no hoje, não dá pra deixar o Bremer de fora. Então, assim, quer convocar o Beraldo pro futuro? Corta o Gabriel Magalhães. O Bremer hoje tá acima do Gabriel Magalhães. Não quer cortar o Gabriel Magalhães, quer deixar ali os dois zagueiros canhotos? Corta o Marquinhos, cara. Hoje o Bremer está acima também em termos de desempenho defensivo, acima do Marquinhos, que não fez uma excelente temporada dessa agora que a gente teve com o PSG. Então, difícil entender esse menosprezo, né, pelo Bremer. Nem a imprensa italiana entende como que o Bremer fica de fora das convocações da seleção brasileira. Então, assim, pra mim essa aí foi um desastre. Antes de passar pro meio de campo, fazer a ressalva que essa lista tem 23 jogadores e não 26 como a Copa América. Então saíram alguns jogadores e não entraram nenhum no lugar deles. Então, no meio de campo, o Dorival convocou como volantes o André, o Bruno Guimarães e o João Gomes, e como os meias, o Gerson, Lucas Paquetá e Rodrigo, características muito diferentes entre si.
E aqui no meio de campo, a principal ausência assim, que chama atenção é a do Douglas Luiz. Lembrando que o Douglas Luiz saiu do Aston Villa para ir para a Juventus, não começou como titular, então tem esse detalhe. Na teoria, quem entrou no lugar dele foi o André, que eu acho um belíssimo jogador e com características muito diferentes da do Douglas Luiz. O André é muito mais de aproximação, de toque curto, talvez se encaixe melhor nesse sistema. E o André tem jogado muito bem no futebol brasileiro, não retomou ainda aquele nível que do ano passado, né? Vem de uma lesão, mas acho que é um teste válido, sabe? Você me pergunta assim, hoje, pro seu time, quem você acha melhor, o André ou o Douglas Luiz? Eu acho ainda o Douglas Luiz. Até porque são características diferentes, os dois podem atuar juntos, o André poderia ser o primeiro volante e o Douglas Luiz como segundo, mas pelo que o Dorival apresentou, não vê assim, né? O Douglas Luiz concorre ali a função de primeiro volante ali com o Bruno Guimarães, provavelmente, então eu entendo o Douglas Luiz fora, acho que não é um nome para ficar de fora das próximas, passa por um período de adaptação lá na Juventus e nesse momento também vale esse teste com o André para ver se a seleção atua de uma maneira melhor e aí depois você avalia de um contexto geral. Então, para mim, tudo bem você ter deixado o Douglas Luiz de fora. E aí você chamou também o Bruno Guimarães e o João Gomes. Ah, mas o João Gomes, gente, o João Gomes tem uma característica que não pode faltar nessa seleção brasileira, que é o cara do desarme. Se ele tem que ser titular ou não, aí já é outra história, é um outro papo que a gente pode ter em outro vídeo, mas ele tinha que ser convocado sim, ao meu ver. E aí sobrou pro Ederson, do Atalanta, que foi pra Copa América, tem uma característica muito próxima, e aí dentro dessa redução de 23 jogadores, acho que poderia ser tanto o Ederson quanto o João Gomes, né? Para mim são jogadores muito próximos em termos de características. O Dorival conhece mais o João Gomes, tem mais experiência em termos de seleção brasileira, então assim, acho ok também. Passando para os meias, o Gerson vive um excelente momento, acho que melhor que o do PP no Porto, que foi quem foi convocado para a Copa América. A gente teve o recuo do Rodrigo para atuar nessa função também, para abrir mais vagas no ataque, e aí, querendo ou não, sobra ali um pouco menos vagas, né? Você tem ali então o Gerson Paquetá e o Rodrigo Paquetá, nem se discute para mim titular absoluto da seleção brasileira, enquanto a gente não sabe daquela questão dele, né, envolvendo as apostas. E aí o Gerson para mim é uma aposta justíssima, um teste válido pelo que ele tem apresentado no futebol brasileiro. E aí quem ficou de fora também foi o Andrés Pereira, que ao meu ver apresentou um futebol muito fraco na Copa América, deu declarações lamentáveis, digamos assim, né, antes de enfrentar o Uruguai. Então, assim, eu também daria um tempo pro Andréas e, cara, não vejo, sinceramente, eu acho que o nível dele com o do Gerson é muito próximo, características diferentes. O Andréas é um pouco mais espifador, e aí dentro disso, talvez, Samuel, teria uma preferência por chamar o Matheus Pereira e não o Gerson, por ser um jogador de característica mais de passe. O Gerson conduz um pouco mais, não é que não tenha, mas o Matheus Pereira tem uma visão de jogo privilegiada, tem feito uma excelente temporada pelo Cruzeiro, então Samuel chamaria o Matheus Pereira, mas acho ok, justo aqui. Então a análise do meio de campo é que foi ok, não teve nenhum pecado assim muito grande do Dorival. A gente pode discutir essa questão do Douglas Luiz, mas nada demais. No ataque foi onde a gente teve as principais novidades. A convocação teve Estevão, Luiz Henrique, Savinho, Vini Júnior, Pedro e Endrick. Primeiro, elogiar o Dorival pela coragem de convocar o Estevão, porque sinceramente eu achei que por esse cuidado que ele tem tido com o Endrick em termos de ser titular ou não, eu achei que ele ainda não ia convocar o Estevão, e quem viu o meu outro vídeo falando sobre as possíveis novidades já sabe a minha opinião, que o Estevão tem de já estar envolvido na seleção brasileira, porque a chance dele ser titular em 2026 é muito grande pelo que ele tem apresentado. Para mim, a grande promessa do Brasil, acima até do Endrick. Eu vejo um potencial do Estevão de craque assim, geracional. Então o Dorival acerta muito em convocar o Estevão. Vinícius Júnior e Savinho dispensa comentários, os dois melhores pontas que a gente tem hoje. O Endrick, eu vi uma certa discussão nas redes, porque ele tá começando a trajetória no Real Madrid, não vai ser titular, mas aí você pensa, vai deixar de convocar o Endrick? Pra quem? Por quem? Quem? Se tivesse um cara que você falasse, mas esse centroavante aqui tá jogando muito, não tem. Então, assim, na minha cabeça não faz sentido você deixar o Endrick de fora, dar entrosamento pra ele na seleção, dar moral, por mais que realmente, poderia ser justo ele ficar de fora, se tivesse alguém chamando muita atenção, mas não é o caso. Aí aqui, duas grandes discussões, porque são dois jogadores que estão muito na rotina do torcedor, que já frequenta a seleção brasileira há um bom tempo, que são Rafinha e Martinelli. E aí, na minha opinião, vamos lá, alguém tinha que sair para a entrada do Estevão.
Aí se você pensar pela lógica de posicionamento, seria o Rafinha, mas o Luiz Henrique também é ponta direita, então não vou entrar nesse mérito de direita ou esquerda. O Estevão tinha que entrar ao meu ver, se fosse no lugar do Martinelli ou do Rafinha. Eu tiraria o Martinelli, ok, ponto, porque o Martinelli não tem apresentado aquele futebol de antes, ele na temporada passada, claro, ainda é um dos melhores pontos que a gente tem. Mais uma vez, eu tô falando aqui dessa convocação. Não tô falando, o Martinelli não serve mais, não é isso. Tô falando dessa convocação. Então, hoje eu já prefiro o Estevão do que o Martinelli. Acho que pode apresentar alternativas mais diferentes para a seleção brasileira do que o Martinelli. Agora, eu entendo que muita gente tem ranço do Rafinha e que não gosta muito do futebol dele, mas não dá para dizer que o Luiz Henrique tem jogado mais bola que o Rafinha, né? Isso aí, ao meu ver, não cabe. Acho que a diferença de qualidade técnica ainda é grande. Entra um pouco naquela do André com o Douglas Luiz, que talvez se justifique por causa disso. Você tá fazendo um teste, então você vai deixar um jogador consolidado de fora, mas o Rafinha vem de 2 temporadas com mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Acho que talvez os torcedores não acompanham muito mais o Barcelona, né, pela fase mesmo do time, mas o Rafinha tem jogado muito por dentro, pela esquerda, pela direita. Então, nesse momento, eu deixaria o Rafinha mais um pouco, por mais que ele fosse reserva, mas ok também, não acho nenhum absurdo. O Luiz Henrique talvez seja hoje o melhor jogador do futebol brasileiro ao lado do Estevão, então também não é nenhum absurdo, eu ainda chamaria o Rafinha. Essas convocações, assim, em termos de eliminatórias, eu tendo a ser um pouco mais flexível justamente por isso. Você tem que testar um jogador ou outro. Tem alguns casos, igual do Bremer, que são injustificáveis, mas acho que a gente pode ser um pouco mais crítico quando são jogos mais pesados, digamos assim. Por mais que o Brasil não esteja num ótimo momento em termos de classificação na eliminatória, mas assim, ninguém tem dúvida que o Brasil vai se classificar para a próxima Copa do Mundo. Então, essas convocações eu tendo a ser um pouco mais otimista, um pouco mais tranquilo em relação a elas. Então, assim, no geral, boa convocação do Dorival, principalmente aí pelas apostas no Estevão, no André, que eu gosto muito, e tem alguns pontinhos, como eu disse ao longo do vídeo, deixar o Rafinha de fora, o Bremer, que para mim foi um absurdo, poderia ter poupado o Danilo também, feito uma experiência com o Wanderson, que já há um bom tempo, assim, tá precisando de uma sequência na seleção brasileira. Então, esses pequenos ajustes aí, mas eu acho que num todo, uma convocação geral, uma convocação ok do Dorival Júnior, só um absurdo no caso, né, do Bremer. E lembrando sempre que, ao meu ver, o problema da seleção brasileira não são os jogadores, o time titular, o time reserva, mas sim o modelo de jogo que o Dorival não conseguiu implementar. Ainda vamos falar disso mais pra frente. Se você gostou do vídeo, se não gostou também, dá essa moral aí, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e acompanhe mais aí o meu trabalho por aqui. Um abraço e até a próxima.